Olá, tudo bem? O programa de hoje, o estudo de hoje é maravilhoso. Ele fala sobre o santuário, a restauração do santuário, a verdade sobre o santuário, uma mensagem de vida e de esperança. Por isso, convido você a pegar a Bíblia, a caneta, o papel e também a sua lição, é claro. E eu espero que você esteja gostando dessa série Futuro com Esperança, que tem como objetivo mostrar a verdade dentro de um contexto profético, para que a esperança seja mais do que nunca viva em seu coração. Amém? Vamos começar lendo Apocalipse 11, verso 19, que diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Ou seja, o apóstolo João, o profeta João, teve muitas visões, e uma delas foi exatamente do santuário. Ele viu o santuário no céu, e Deus mostrou a ele detalhes do santuário. Agora vem uma pergunta: esse santuário que ele viu no céu, será que é o santuário que foi mostrado a Moisés também numa visão? É o que vamos ver agora. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro, capítulo 25, verso 8. Aliás, a gente pode ler o verso 8 e também o verso 9, que diz... Vamos ler o 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E o verso 9 diz: segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, assim de todos os seus móveis fareis. Em outras palavras, Deus mostrou a João no Apocalipse e a Moisés. Moisés registra no Êxodo o santuário celestial. E esse santuário celestial é apresentado a Moisés agora como um modelo, uma sugestão, uma orientação para que ele fizesse um na terra, semelhante ao santuário do céu. E Moisés fez exatamente isso. Ele pegou todas as medidas, toda a orientação baseado na visão e fez um santuário aqui na terra. O santuário terrestre tinha alguns objetos muito curiosos e bastante interessantes. Antes de falar dos objetos, quero dizer algumas coisas sobre o próprio santuário, a constituição dele. Tinha dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo. Porém, antes do Santo havia o pátio. Então, vamos falar assim: o pátio, o Santo e o Santíssimo. No pátio, tinha dois objetos. Tinha um altar de sacrifício e ainda uma bacia ou uma pia com água. Isso no pátio. Entrando no lugar santo, nós destacamos três objetos. Um castiçal com 7 lâmpadas, que ficavam acesas dioturnamente. Ainda tinha uma mesa com 12 pães, 2 pilhas e 6, 12 pães. O pão era sem fermento, era da flor da farinha, portanto era o pão asmo. E ainda tinha um outro altar de incenso, que ficava exatamente entre o Santo e o Santíssimo, porém ainda no Santo. Quando passamos para o Santíssimo, nós percebemos uma cortina, um véu. O véu separava o Santo do Santíssimo. E no lugar Santíssimo havia uma arca, um caixote de madeira, madeira de acácia, revestido de ouro. E dentro daquela arca, conhecida como Arca da Aliança ou Arca do Concerto, ali dentro havia 3 objetos muito interessantes. A Bíblia fala sobre isso. E esses 3 objetos eram a vara de Arão que floresceu, o maná que Deus havia enviado no deserto e ainda as tábuas da lei dos 10 mandamentos. Para você ter uma ideia a respeito de tudo isso que acabei de falar, eu chamo a sua atenção para Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, a partir do verso 1, descreve nos mínimos detalhes o santuário. Veja, ora, a primeira aliança, isto é, o primeiro santuário, o primeiro tabernáculo, também tinha preceitos de serviço sagrado, o seu santuário terrestre. Número 2, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, esse se chama Santo Lugar. Verso 3, e por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E a Bíblia diz mais, no verso 5 e também no verso 6, e sobre ela os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório.
Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Número 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entravam ou entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Uma leitura longa, né? Mas essa leitura prova exatamente o que eu acabei de narrar, aquela narrativa anterior. Ou seja, o livro de Hebreus, no capítulo 9, deixa claro os detalhes do santuário. O santuário terrestre era exatamente uma cópia, uma réplica do santuário celestial, como eu já disse a você. Agora observe alguns detalhes importantes. Por que Deus pediu para fazer um santuário? Qual era a intenção divina com esse santuário? Deus queria ensinar ao povo de Israel o plano da salvação. O santuário era como uma escola, era como uma faculdade. Ali Deus queria ensinar a maior lição de todos os tempos. Era a cruz antes da cruz, era a mensagem da salvação antes de Jesus morrer na cruz. Você sabe, desde que Adão e Eva pecaram até o nascimento do Messias, passaram mais ou menos 4.000 anos. E o santuário era exatamente a forma que Deus deixou ao homem para que ele pudesse encontrar e entender o plano da salvação antes mesmo de Jesus morrer na cruz. Assim, o santuário terrestre era para aquele povo a mensagem de Cristo na cruz, que é para nós hoje. O santuário tinha toda uma aplicação a Jesus. Tudo que havia ali apontava para Jesus. Era a sombra, era o tipo, era, na verdade, uma demonstração do que aconteceria no futuro. Por exemplo, ainda no pátio, pegando o pátio, aquele altar de sacrifício apontava para o sacrifício de Jesus no futuro. Aquela bacia ou pia com água, a água tinha 3 aplicações. A primeira era o batismo, a segunda era a palavra de Deus e a terceira era o Espírito Santo. Por isso aquela água que o sacerdote e o sumo sacerdote usava para lavar as mãos, manchadas de sangue de cordeiro. Entrando no lugar santo, nós temos o castiçal com 7 lâmpadas. A lâmpada em si, a luz em si, representava Jesus, a luz do mundo. João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas o número 7, 7 lâmpadas, representavam as 7 igrejas do Apocalipse, conforme diz Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2. O número 7, número da perfeição, as 7 igrejas, as 7 fases do cristianismo, da igreja verdadeira. A mesa com 12 pães, o número 12, representavam as 12 tribos de Israel. E o pão sem fermento representava Jesus, o pão da vida. João 6,48. Jesus é o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. E não tinha fermento, porque o fermento era símbolo do pecado. E como Jesus nunca pecou, então o pão não podia ter fermento. A Bíblia diz mais, passando para o lugar santíssimo, tinha o véu, tinha a cortina. E quando entramos no lugar santíssimo, temos a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança tem uma mensagem incrível de salvação para todos nós. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 objetos, mas sobre a arca, em cima da arca, tinha uma tampa. Essa tampa é chamada de propiciatório. E sobre o propiciatório, sobre essa tampa, tinha assim 2 anjos, 2 querubins nesta posição, como estão aqui as minhas mãos. 2 anjos feitos de ouro sobre o propiciatório, sobre a Arca da Aliança. E no meio daqueles 2 anjos havia uma fumaça, uma nuvem de glória. Era exatamente ali onde Deus se manifestava uma vez por ano. Aquela presença de Deus, aquela manifestação chamava Shekinah. Era o Shekinah, era a presença de Deus sobre a arca, o propiciatório, entre os 2 querubins. Dentro da arca tinha a vara de Arão. A vara de Arão que floresceu estava dentro de uma história muito interessante. Ou seja, Arão era um líder do povo de Israel. E o povo queria trocar o líder. E começaram a reclamar. Queremos outro líder, queremos outro. Porque só Arão. Então Deus pediu que os candidatos preparassem seus cajados. E colocassem o cajado, cada um colocasse o seu cajado no chão, com o nome na ponta do cajado. E Deus disse, no dia seguinte, a vara que amanhecer florida, ou florescer no dia seguinte, o dono dela é quem eu escolhi para ser o líder,
para ser o pastor, para ser o líder espiritual. E no dia seguinte, a vara de Arão estava totalmente florida, tinha florescido. Isso significa que Deus estava dizendo assim: eu quero continuar com Arão. E ficou claro que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Às vezes o povo não quer mais um pastor, não quer mais um líder. E Deus diz: eu quero ele, e é ele que vai continuar. Quem dirige a igreja é Deus. E esta mensagem da vara de Arão que floresceu significa que Deus está no comando, que Deus está dirigindo, que Deus é quem coordena e dirige o seu povo e a sua igreja. Amém? E além da vara de Arão que floresceu, tinha também o maná. E o maná era um símbolo de que Deus proverá, de que Deus cuida da gente. Deus não deixa faltar o pão e nem a água. Deus cuida do seu povo. Por isso estava ali o maná, o símbolo da providência de Deus. Deus proverá, meu filho, o que você precisa. E também, além desses dois objetos, dessas duas coisas, havia as tábuas. Tinha ali as 2 tábuas da lei de Deus, dentro da Arca da Aliança. As tábuas da lei. Lembra? Escritas pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos que Deus escreveu. E a lei dentro da arca significava o seguinte: amor e justiça, que Deus é amor e que com esta lei a humanidade será julgada. O juízo final será baseado nesta lei, nos 10 mandamentos. Assim era o santuário. Você percebeu que em pouco tempo nós demos uma passada geral em todos os detalhes do santuário. Esse ritual do santuário acontecia todos os dias, de manhã e à tarde, o sacrifício da manhã e da tarde. Quando um pecador cometia um pecado, ele se arrependia, então ele confessava a Deus o seu pecado, mas tinha que trazer um cordeiro, e colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessando os seus pecados. Naquele momento, simbolicamente, sua culpa era passada para o bichinho, a sua culpa era transferida para o cordeiro. E em seguida ele tinha que pegar um facão, um cutelo, e matar o cordeiro. Ou seja, o salário do pecado é a morte. O pecado era dele. Ele transferia para o bichinho e o bichinho era morto. Você deve estar pensando: pastor, que injustiça. O homem peca e o animal morre. Eu também acho que não é justo isso. Mas era exatamente assim que acontecia. Quando o homem confessava os pecados diante da cabeça do cordeirinho, ele confessava para Deus, mas em seguida o cordeiro era morto. E aquele sangue, aquele cordeiro, simbolizava Jesus que um dia morreria em favor da humanidade. Aquilo tudo era um simbolismo e o homem tinha que ter fé em Cristo que viria um dia para morrer por ele. Assim era feito todo dia, durante um ano. Depois de um ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Ele escolhia 2 animais, 2 bodes. Um deles era morto, um desses animais era morto. E o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue daquele animal numa vasilha. E naquele dia especial, era o dia da expiação, o dia da reconciliação, o dia do perdão. Todo o povo de Israel ficava em volta do santuário, em tendas, em oração, em jejum, em contrição, em comunhão. Era o dia do juízo para eles. Deus iria se manifestar. E o sumo sacerdote era um tipo de Cristo. Ele seria o intercessor entre Deus e o povo. Ele intercedia pelo povo diante de Deus. E quando Deus se manifestava ali, no dia da expiação, em forma de fogo, aquele sumo sacerdote oferecia o sangue daquele animal a Deus em favor do povo, simbolizando que um dia Jesus ofereceria o seu próprio sangue em favor da humanidade. Dessa maneira, Deus perdoava os pecados do povo. E o sumo sacerdote saía dali e dizia para todo mundo: minha gente, Deus perdoou, estamos perdoados. Então eles faziam uma festa, eles comemoravam. E o outro animal vivo que ficou lá fora, eram 2 animais. O primeiro era morto, o segundo ficava vivo lá fora. Esse bode vivo lá fora era levado para o deserto. Era o bode Azazel, levado para o deserto. E lá no deserto ele era deixado, abandonado, rejeitado por lá. E assim ele morria de fome, de sede, de frio, era deixado lá, abandonado. Isso simboliza que um dia Satanás será rejeitado e abandonado neste planeta por 1000 anos. Rejeitado ele já foi, perdido ele já está, mas ficará preso por 1000 anos, conforme diz Apocalipse 20. E assim era o ritual do santuário. Todo dia, todo ano, por muitos anos. O santuário era móvel, eles montavam e desmontavam. E fizeram isso 41 vezes, até que um dia aconteceu algo extraordinário.
Um dia, nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. E quando ele chegou diante do Rio Jordão, perto de João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, Jesus chegou. E quando Jesus chega, ele apresenta agora o cumprimento da profecia, o cumprimento da mensagem. E quando Jesus morre na cruz, de acordo com Mateus capítulo 27, 50 e 51, diz que Jesus entregou o seu espírito e morreu. E naquele instante, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Naquele instante, todo o ritual do santuário chegara ao fim. Naquele instante, todo aquele sistema sacrificial, todo aquele sistema do Velho Testamento estava acabando, chegando ao final. E agora, o santuário que existe é o santuário do céu. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote. O sangue dele foi derramado. E todo o santuário do Velho Testamento acabou, mas Cristo está agora ressurreto. Ele morreu, ressuscitou, está vivo, está no meio de nós. Deus seja louvado. E não somente isto, ele subiu aos céus, ele está em toda parte, mas lá no céu, ele intercede por nós, é o nosso intercessor, nosso mediador, é o nosso advogado. E quando você ora a Deus, quando você comete um pecado e você se ajoelha para orar, não precisa trazer um cordeirinho mais. Não precisa confessar sobre um cordeiro, porque o Cordeiro de Deus já morreu por você. Você ajoelha e você ora a Deus e pede perdão a Deus em nome de Jesus. E Jesus, que é o Cordeiro que morreu por você, ele intercede diante do Pai e diz: Pai, perdoa a Maria, perdoa o Antônio, perdoa o Josué, perdoa a Isabel, perdoa essa pessoa. E Deus, por amor a Jesus, perdoa você. Hoje Cristo intercede por nós no santuário celestial. É assim que funciona. O santuário celestial está em pleno funcionamento. O santuário da terra acabou, chegou ao final. Algumas pessoas acham que a lei foi abolida aí. Não foi. Jesus não aboliu os 10 mandamentos. O que acabou foi o ritual do santuário. Mas os princípios da lei e da verdade permanecem para sempre. Hoje, Cristo diz que o seu corpo e o meu é o santuário do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Aproxime-se de mim, chega um pouquinho mais perto. O seu corpo e o meu, nós somos santuários de Deus. Hoje Deus quer habitar em você, quer usar você, quer mudar seu coração, quer transformar sua mente, quer fazer de você uma nova criatura. Hoje Deus está chamando você a ter uma experiência com Ele, um relacionamento com Ele. Hoje Deus está convidando você a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. O que acontecia no santuário terrestre quando o sumo sacerdote passava para o Santíssimo? Era um tipo de juízo. E o que será que aconteceria, ou que irá acontecer, ou já está acontecendo, quando Jesus passasse do santo para o Santíssimo lá no céu? O que será? Jesus está no santo ou no Santíssimo? Esta pergunta será respondida no próximo programa, no próximo estudo. Não perca. Deus te abençoe. Jesus está hoje convidando você a ter uma experiência com Ele, a ser uma nova criatura. Você aceita? Parabéns. Receba agora as virtudes do sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque Jesus morreu na cruz. Obrigado porque hoje não precisamos mais matar cordeiros. Obrigado por esta verdade incrível que mostra o plano da salvação. Obrigado porque Jesus agora intercede por nós no santuário celestial. Eu, como pastor, entrego essa pessoa que está me assistindo nas tuas mãos, esta pessoa que está orando comigo nas tuas mãos, e que em nome de Jesus, essa pessoa seja grandemente abençoada e transformada agora e para sempre. Amém.